O homem morreu há 6 meses, mas o corpo não se decompôs, e uma muda de árvore estranha brotou em seu peito. No segundo seguinte, a muda começou a crescer loucamente. Raízes e essências se espalharam ao redor em uma velocidade surpreendente, até cobrir toda a cidade, e seu alvo. Eram os zumbis com olhos vazios e desumanizados. Assim que eram perfurados por raízes e essências, os corpos dos zumbis murchavam rapidamente. E então se transformavam em nutrientes que entravam no corpo do homem. Não se sabe quanto tempo se passou, as raízes e essências se retiraram lentamente. E o coração que estava dormente há muito tempo começou a bater novamente. O homem também se levantou neste momento e obteve com sucesso a habilidade de nível S, devorar. Os humanos se transformaram em zumbis, e para salvar minha vida, escolhi abandonar minha irmã paralítica e fugir sozinho. Nos 20 anos seguintes, estive mergulhado em remorso e dor a cada momento, e só consegui entorpecer meus nervos matando zumbis constantemente. Mas o bem e o mal acabam sendo recompensados. Em uma expedição, fui emboscado e cercado por 4 zumbis de alto nível. Desesperadamente pedi ajuda ao líder da equipe, mas só vi uma silhueta implacável. É tão parecido. É exatamente como quando eu abandonei minha irmã no começo. Talvez esta seja a retribuição que um covarde merece? No segundo seguinte, acordei repentinamente e me vi deitado no quarto alugado familiar. Havia uma foto íntima minha e da minha irmã na mesa. Como se tivesse pensado em algo, corri para o quarto ao lado como um louco e vi que minha irmã estava sã e salva. Um raio de repente explodiu em minha mente. Será que eu renasci? Não consegui mais conter minhas emoções. 20 anos de remorso e dor irromperam neste momento, e então abracei minha irmã com força. Repetindo constantemente uma frase, Shin Yui, o irmão nunca mais vai te abandonar. De repente, senti um arrepio, porque o relógio mostrava que faltavam apenas 10 horas para o início do apocalipse. Então, a prioridade agora é usar todos os meios possíveis para estocar suprimentos. Não muito tempo depois, eu saqueei um supermercado próximo e então contratei um caminhão para transportar tudo para casa. Mas quando minha irmã viu a casa cheia de comida, ela ficou tão furiosa que começou a tremer e até suspeitou que eu tinha enlouquecido. No entanto, antes que eu pudesse explicar, gritos repentinos vieram de fora da janela. Os dois olharam rapidamente para baixo e descobriram que havia um cachorro louco mordendo pessoas na rua. E as pessoas que eram mordidas por ele também começaram a enlouquecer. Por um momento, membros decepados voaram por toda a parte. A cena terrível era como um inferno na terra, assustadora. Justamente quando minha irmã estava tão assustada que cobriu a boca e não ousava falar, de repente, uma batida urgente veio da porta. Era a vizinha ao lado pedindo ajuda. Meus olhos se arregalaram repentinamente e meu coração disparou. Lembrei-me de que na vida passada foi porque minha irmã gentilmente abriu a porta para a vizinha que os zumbis entraram. Mas agora era tarde demais para eu impedir. Apenas no segundo anterior, tia Huang, que estava parada na porta. No segundo seguinte, ela foi morta com um tiro na cabeça pelo marido. Minha irmã ficou paralisada de terror, e eu de repente gritei. A arma preparada foi apontada instantaneamente, perfurando precisamente os olhos do tio Huang, mas ele, transformado em zumbi, já havia perdido a sensação de dor. Após se estabilizar, ele atacou novamente. Justamente quando estava prestes a atacar minha irmã, finalmente cheguei a tempo e cortei seu braço direito. Em seguida, dei um tapinha no ombro da minha irmã e a consolei, dizendo, Shin Yui, feche os olhos primeiro. O irmão não vai deixar você se machucar de novo. Depois de dizer isso, fiquei ao lado do tio Huang. Embora minhas habilidades físicas atuais não sejam tão boas quanto as da minha vida anterior, com as habilidades de luta gravadas em minha mente, é mais do que suficiente para matar zumbis de baixo nível como este. De repente, minha irmã agarrou meu pé. Irmão, chega! Você parece tão assustador agora. Ao ouvir isso, percebi que aquele zumbi já havia perdido toda a vitalidade. No entanto, quando estava prestes a consolar minha irmã, uma voz fria soou de repente em meus ouvidos. Parabéns, você matou um zumbi com sucesso e ganhou 3 pontos de evolução. Um ponto foi automaticamente consumido para abrir o sistema para você. No segundo seguinte, só senti meus olhos escurecerem e então cheguei a um templo estranho. Ao redor do templo, havia 6 estátuas de pedra com dezenas de metros de altura. A estátua interna bem na frente segurava uma muda de árvore cristalina em ambas as mãos. Nesse momento, os olhos das estátuas explodiram em luz ao mesmo tempo, envolvendo meu corpo instantaneamente. Bloqueio de correspondência da cadeia de genes, iniciando a combinação de genes.
Após uma dor excruciante, meu corpo foi esticado por um terço. E o sistema também me lembrou neste momento que a identificação do mestre estava completa e transmitiu uma grande quantidade de fragmentos de informação para meu cérebro. Descobriu-se que esta muda de árvore se chamava árvore da evolução e poderia me ajudar a fortalecer meus próprios atributos, melhorando meus genes, habilidades de combate e habilidades de exploração, etc. E o preço é o ponto de evolução ganho ao matar zumbis. Agora eu mantive várias experiências de combate da minha vida anterior, mas meu corpo é extremamente fraco. Então, decidi adicionar os 2 pontos de evolução que acabei de obter ao atributo de força. Sentindo o poderoso feedback dado pelo corpo, acredito firmemente que nesta vida, com a bênção da árvore da evolução, poderei proteger a pessoa que realmente amo. Quando acordei novamente, minha irmã correu para meu corpo para verificar a situação. Irmão, você está bem? Você desmaiou de repente e me assustou até a morte. Toquei sua cabeça e a consolei suavemente. Não se preocupe, Shin Yui. Eu ficarei sempre ao seu lado para te proteger. Depois de dizer isso, me preparei para descartar o corpo do vizinho, mas quando cheguei do lado de fora, vi que havia apenas uma poça de sangue no chão. Obviamente, algo havia arrastado o corpo embora. Em outras palavras, além do casal real, neste prédio, deve haver outros zumbis. Para garantir a segurança da minha irmã, troquei de roupa e voltei para o corredor. Estava me preparando para limpar os zumbis no prédio e, ao mesmo tempo, acumular alguns pontos de evolução. Havia 2 famílias no 11º andar. Uma delas era uma garota que gostava de jogos emocionantes. Mas quando cheguei na ponta dos pés à porta do banheiro, descobri que ela já havia morrido na banheira. No entanto, sua pele não mostrava sinais de decomposição. Ela provavelmente escolheu se matar devido ao medo excessivo. Então fui para a segunda família. Depois de bater na porta, descobri que havia realmente sobreviventes, mas eles se recusaram a me deixar entrar sob o pretexto de que estava muito tarde. Eu travei a porta com o corpo e, erguendo o punho, disse friamente, Tia Wang, é melhor cooperar. Caso contrário, terei que entrar à força. Vendo minha atitude tão firme, a Tia Wang não teve escolha a não ser me convidar para entrar. E disse que a casa estava limpa e arrumada, e que não poderia haver zumbis. No entanto, quando perguntei onde estavam o marido e o filho dela, a Tia Wang de repente ficou muito nervosa, gaguejando por um longo tempo sem conseguir dizer uma palavra. Percebendo que algo estava errado, fui direto para o quarto. No momento em que abri a porta, fiquei imediatamente chocado com a cena diante de mim. Vi que o filho no quarto já havia se transformado em um zumbi, e estava roendo o corpo do pai. Justamente quando eu estava atordoado, uma voz de repente brandiu um bastão e atingiu meu crânio. Felizmente, reagi rápido o suficiente para desviar por pouco, e neste momento o filho zumbi também avançou, embora não fosse forte. Sua velocidade era surpreendentemente rápida. Dei um chute voador no menino, jogando no ar, preparando-me para aproveitar sua incapacidade de se apoiar para desferir um golpe fatal. Quem diria que fui bloqueado pela Tia Wang, que implorou com uma voz rouca, por favor, poupe Xiao Yi, ok? Ele é apenas uma criança de 13 anos, e definitivamente não machucará os outros. No entanto, assim que ela terminou de falar, o menino avançou por trás, perfurando o corpo da mãe sem hesitação. A Tia Wang caiu no chão, mas ainda segurava firmemente meu tornozelo. Por favor, não mate meu filho, essa doença certamente será curada no futuro. Embora eu tenha concordado com ela verbalmente, quando ela perdeu completamente os sinais vitais, matei o menino decisivamente. Porque eu sabia que, uma vez transformado em um zumbi, nunca mais seria possível voltar a ser humano. O 11º andar foi limpo. Primeiro amarrei alguns sinos na entrada da escada e, em seguida, continuei descendo, mas assim que virei a esquina, encontrei um rosto familiar. O homem se chamava Wang Kun, e adorava musculação antes de morrer. Sua força era extremamente aterrorizante depois de se transformar em zumbi. E esse cara também tinha um cão feroz. Com os dois trabalhando juntos, ele me espancou a ponto de não ter a menor capacidade de revidar. Vendo isso, corri para o andar de baixo, usando a multidão de zumbis vinda da tatuagem para esconder minha forma, e finalmente me escondi em um quarto pequeno. Quem diria que o Wang Kun havia se preparado com antecedência, abraçando todos os zumbis que se aproximavam, e então, confiando em seu olfato aguçado, rastreou meu esconderijo. Olho no olho, Wang Kun me socou sem dizer uma palavra. A força aterrorizante me jogou diretamente para o 8º andar.
justamente quando eu estava deitado nas ruínas, morrendo e prestes a ser despedaçado por zumbis. Um som nítido de sinos de repente soou em meus ouvidos. Eu me estremeci violentamente e acordei, e a imagem da minha irmã apareceu em minha mente. Não, não posso desistir, Xin Yue ainda está esperando por mim. Num piscar de olhos, os zumbis na frente foram instantaneamente decapitados, e eu corri para o andar de cima com todas as minhas forças, como se estivesse injetado com sangue de galinha. Deixando nada para trás onde quer que eu passasse, e adicionando todos os pontos de purificação ganhos à minha força. Ao mesmo tempo, do outro lado, a porta de casa foi repentinamente tocada, mas Xin Yue perguntou várias vezes e não obteve resposta. Preocupada que algo tivesse acontecido com o irmão, ela ficou ansiosa. No final, não conseguiu se conter e se preparou para abrir uma fresta na porta para espiar, sem saber que 2 zumbis a esperavam do lado de fora. Em um momento crítico, minha figura finalmente chegou a tempo. Entre o brilho das lâminas, transformei os zumbis em pedaços. Imediatamente lembrei a irmã de não abrir a porta, pois Wang Kun já estava vindo com um cão crocodilo. Depois de fechar bem a porta, eu rapidamente desviei de Wang Kun, indo em direção ao cão crocodilo problemático. E agora, minha força já era muitas vezes maior do que antes. Apenas uma cabeçada o matou facilmente. Vendo isso, Wang Kun rugiu e correu em minha direção. Mas, mesmo que ele se defendesse na parede, no final só pôde se transformar em um monte de carne picada sob o brilho da minha lâmina. O maior problema foi resolvido, mas eu sabia que isso era apenas o começo. Em breve, os zumbis entrariam em um estágio de frenesi evolutivo. Naquela hora, todos os zumbis sofreriam uma mudança qualitativa. Portanto, a prioridade agora é obter mais pontos de evolução. Nas próximas 2 horas e meia, eu cantei e matei do 8º andar até o andar de baixo. Só depois de limpar completamente os zumbis de todo o prédio é que voltei para casa com tranquilidade. Atualmente, já aumentei a força e agilidade para o nível 3 e a investigação atingiu o nível 2. A seguir, se quiser obter pontos de evolução, só posso sair do apartamento. Depois de tomar um banho, fui para a varanda e descobri que minha irmã estava olhando para a rua com uma expressão preocupada. De repente, ela virou a cabeça e disse preocupada: "Irmão, você não pode mais sair para se aventurar. Passei o dia inteiro preocupada com você, com medo de que você saísse e nunca mais voltasse." Eu olhei para ela com carinho. "Garota boba, você tem que acreditar no seu irmão. Talvez em breve você possa se levantar novamente." Minha irmã pensou que eu estava a consolando, mas eu sabia que haveria uma chuva de meteoros especial esta noite. Eles trariam uma substância chamada Yuan-ZHNG, e essa substância faria com que os zumbis mudassem qualitativamente seus genes. Uma vez que os humanos a ingerem, podem despertar habilidades à força. Mesmo uma pequena parte das pessoas consegue absorver diretamente a energia do Yuan-ZHNG e despertar naturalmente habilidades. No segundo seguinte, uma luz flamejante explodiu repentinamente na cidade, e ainda mais uma. Meteoro voou rapidamente em direção à nossa comunidade. No momento da explosão, o meteoro fez com que a temperatura ao redor aumentasse rapidamente. Mas então fiquei surpreso ao descobrir que a bebida na minha mão de repente condensou delicadas flores de gelo. Será que o Yuan-ZHNG já está reagindo à minha irmã? Pensando nisso, não pude deixar de mostrar um sorriso. Xin Yue, não se preocupe, o irmão definitivamente pegará este Yuan-ZHNG para você. A cratera da meteoro está a cerca de 15 quilômetros de mim. Embora eu tenha encontrado muitos zumbis ao longo do caminho, com minha força atual, lidar com eles é tão simples quanto cortar melões e vegetais. Assim, meia hora se passou e finalmente cheguei perto da cratera de Yushi, mas por precaução, decidi primeiro observar do topo do prédio em frente. Vi apenas um cristal irregular na cratera, que emitia constantemente energia púrpura escura. E perto do cristal havia apenas um zumbi, e pelo seu estado, parecia não ter o menor interesse em Yuan-ZHNG. Vendo isso, pulei decisivamente do topo do prédio, uma distância de apenas algumas centenas de metros. Com minha velocidade atual, posso alcançar em um piscar de olhos. No entanto, quando entrei correndo na cratera, pronto para eliminar aquele zumbi primeiro, a lança explodiu em pedaços com um estrondo. No segundo seguinte, a aparência do zumbi começou a mudar. Orelhas pontudas, tatuagens estranhas e um fluxo constante de energia negra emanando do corpo. Pequeno garoto bonito. Estava aqui esperando por você há muito tempo. O estado atual me deixou instantaneamente aterrorizado, porque essas características
Eram exatamente as mesmas que Yuan SHNGs e HNG, que a humanidade mais temia na vida anterior. Mas essa coisa não deveria aparecer apenas no final do Apocalipse. Antes que eu pudesse pensar mais, Yuan SHNGs e HNG agarrou a lança e me jogou no ar com facilidade. Na aterrissagem, a areia se espalhou, e inúmeras vinhas brotaram repentinamente debaixo dos meus pés. Felizmente, peguei a adaga da minha cintura a tempo e cortei as vinhas com dificuldade. Depois de me firmar, não pude deixar de suar frio. A velocidade e a força desse cara estão acima das minhas, e ele também pode aumentar constantemente a frequência dos ataques. Já que não consigo vencer, só posso roubar. Pensando nisso, de repente me impulsiono para trás, preparando-me para pegar Yuan ZHNG e recuar rapidamente. Quem diria que a zumbi feminina pareceu perceber minhas intenções e imediatamente atirou um monte de vinhas para proteger Yuan ZHNG no centro. Então, ela revelou um sorriso zombeteiro no rosto. Essa cena já excedeu em muito meu conhecimento da vida anterior. Agora, no início do Apocalipse, já apareceu um Yuan SHNG ZHNG tão poderoso, e parecendo ter inteligência. Será que a história está mudando? De repente, descobri com surpresa que havia uma faixa de energia azul clara conectando a zumbi feminina e Yuan ZHNG. Será que esse cara é um guardião especialmente criado por Yuan ZHNG? Então, não hesitei mais. Usei toda a minha força para correr para fora. Finalmente, depois de cortar as raízes das árvores e as vinhas, consegui pular para fora da cratera de Yushi com a ajuda da força de reação. Depois, não aguentei mais e vomitei um bocado de sangue. E como eu havia previsto, Yuan SHNGs e HNG simplesmente não conseguia sair da cratera de Yushi. Só podia rugir e desabafar a raiva em seu coração. Vendo isso, peguei um frasco de líquido vermelho da minha mochila. Era o sangue humano que coletei ontem. Então, usei a mim mesmo como isca para atrair um grupo de zumbis para perto da cratera de Yushi. No segundo seguinte, o frasco de vidro foi jogado para fora por mim, transformando-se em uma chuva de sangue que caiu sobre Yuan SHNGs e HNG. Depois que o grupo de zumbis sentiu o cheiro, eles imediatamente correram como gafanhotos enlouquecidos, submergindo completamente Yuan SHNGs e HNG. Embora tenha durado apenas 2 segundos e meio, o grupo de zumbis foi lançado para fora pelas vinhas, mas ainda causou alguns danos a Yuan SHNGs e HNG. Olhando para os zumbis de baixo nível que pareciam mortos-vivos, um traço de desgosto brilhou nos olhos de Yuan SHNGs e HNG, e então ela saltou repentinamente no ar. Ouvindo com toda a força, disparei todas as vinhas, cobrindo cada canto da cratera de filamentos, no instante em que ele acenou. As vinhas chicoteavam rapidamente, eliminando rapidamente todos os zumbis próximos. No entanto, quando eu estava me preparando para atrair mais zumbis, um husky siberiano à paisana do tamanho de uma colina apareceu de repente, brandindo a pata e atacando o espécime nativo, julgando pelo pelo. Ele provavelmente estava prestes a evoluir para o próximo estágio, então queria devorar o espécime nativo para romper o gargalo. Após uma luta, o espécime nativo estava visivelmente um tanto exausto. O husky siberiano aproveitou a oportunidade para atacar e mordeu ferozmente seu ombro. Mas, neste momento, eu estava um pouco ansioso, porque se este husky siberiano evoluísse com sucesso, minhas chances de obter o semi seriam ainda menores. Pensando nisso, preparei-me imediatamente para avançar e ajudar, mas no segundo seguinte parei de repente. Não! Embora este espécime nativo pareça estar no fim de suas forças, por que sua aura não mostra sinais de enfraquecimento? Com certeza! No momento em que o husky siberiano estava prestes a morder, uma videira que estava acumulando força por um longo tempo perfurou repentinamente sua garganta. Imediatamente depois, raízes e vinhas saíram, prendendo instantaneamente o husky siberiano no ar. Acontece que o espécime nativo estava fingindo o tempo todo. Se eu realmente tivesse entrado na cratera de filamentos agora, meu destino provavelmente não teria sido muito melhor do que o daquele husky siberiano. Neste momento, ele lentamente se levantou. Virou-se e zombou de mim. Garotinho bonito, não esperava que você fosse tão inteligente. Eu olhei para ele com frieza. Cada um com seus truques. Você também não é ruim. Depois de dizer isso, pulei diretamente para dentro da cratera. O espécime nativo não pôde deixar de ficar um pouco confuso. Como? Você acha que pode me matar? A capacidade ou incapacidade será revelada pelos fatos. No segundo seguinte, o espécime nativo explodiu novamente em milhares de vinhas, mas devido ao consumo excessivo, o poder era visivelmente muito mais fraco do que antes.
Com o movimento da minha mão, as pontas foram facilmente cortadas em pedaços por mim. O espécime nativo ficou furioso instantaneamente e começou a absorver loucamente a energia do semi. Em apenas um instante, transformou-se em um vaso de árvore gigante com dezenas de metros de altura. Tanto a força quanto a agilidade aumentaram para uma altura extremamente aterrorizante. Neste momento, eu não ousava enfrentá-lo de frente, enquanto desviava dos ataques e corria loucamente para fora. Quem diria que a borda estava cheia de armadilhas preparadas com antecedência, forçando-me de volta para dentro da cratera? Você acha que eu lhe daria uma segunda chance de escapar? No segundo seguinte, o espécime nativo inseriu repentinamente seu braço no chão, transformando-o em flechas afiadas que dispararam em minha direção. Mas, no momento em que estava a apenas 0,01 centímetros de mim, parou repentinamente no ar, e o corpo do espécime nativo também estava jorrando sangue de raízes de árvores ao mesmo tempo, e então caiu no chão com um baque. Acontece que seu corpo já havia sofrido tribulações, e era simplesmente incapaz de suportar essa energia aterrorizante. Eu avancei rapidamente e cortei suas pernas, então olhei friamente para ele. Embora eu possa entender muito bem o sentimento de querer proteger o semi com tudo, no entanto, eu também não queria proteger minha irmã. No segundo seguinte, a faca caiu e o corpo do Yuan Shenzong se dissipou lentamente. E, portanto, ganhei 100 pontos de força evolutiva. Depois que o problema foi resolvido, estendi a mão para pegar o Yuanzong. Inesperadamente, no momento do toque, o número de evolução no meu corpo reagiu repentinamente, usando a palma da minha mão como meio. Absorvendo rapidamente a energia do Yuanzong, até mesmo meus ferimentos foram muito curados. No entanto, quando estava em dúvida, o corpo do zumbi à distância repentinamente emitiu um batimento cardíaco. No segundo seguinte, a barriga explodiu violentamente em um vórtice. O que apareceu na minha frente foi inesperadamente um cachorrinho fofo. O zumbi foi perfurado por espinhos, mas o filhote em sua barriga rasgou a barriga da mãe e sobreviveu milagrosamente. Esta cena me deixou simplesmente estupefato. Porque em circunstâncias normais, os zumbis não têm a capacidade de alimentar de volta, mas o pequeno realmente absorveu a força toda a energia da mãe antes de morrer. Raro, é realmente muito raro. Pensando nisso, apressei-me em segurá-lo na palma da minha mão. Porque esse tipo de filhote tem a chance de ser domesticado, mas devo garantir que ele me veja à primeira vista. No segundo seguinte, o pequeno abriu lentamente os olhos. Então ele se aconchegou alegremente no meu rosto. Eu sabia que tinha conseguido, então o levantei no ar com entusiasmo. A partir de hoje, seu nome será Jingbao. Depois de colocar Jingbao e Yuanzong na mochila, apressei-me em voltar para casa. Inesperadamente, o hálito exalado pelo Yuanzong atraiu todos os zumbis próximos. Vendo isso, não tive escolha a não ser acelerar o passo. Com a vantagem da velocidade, livrei-me deles. No entanto, antes que eu pudesse correr muito para longe, a estrada sob meus pés repentinamente entrou em colapso. Imediatamente, galhos e ratos gigantes apareceram e bloquearam meu caminho. Eu sabia que não devia ficar preso com eles, caso contrário, atrairia mais zumbis e certamente morreria. Assim, fugi por cerca de meia hora. Finalmente, uma fábrica abandonada apareceu à frente. Corri para a fábrica com todas as minhas forças. Finalmente, antes que o rato estivesse prestes a me pegar, entrei apressadamente pelo portão de ferro. O rato foi bloqueado do lado de fora devido ao seu tamanho excessivo. Logo cheguei à garagem subterrânea e me preparei para descansar aqui por um tempo. Mas quando abri minha mochila para verificar, descobri que o Yuanzong havia desaparecido misteriosamente. Fiquei chocado e pensei, será que foi absorvido por Jingbao? De repente, um som do sistema soou em meus ouvidos. A decomposição da energia genética foi concluída e a coleta começou. Droga, era aquela maldita árvore da purificação. No segundo seguinte, meu coração repentinamente sentiu uma dor intensa. Imediatamente depois, uma explosão de energia jorrou do meu corpo, e a sensação de rasgo perfurou meu corpo como um relâmpago, fazendo-me soltar um gemido de dor. Inesperadamente, neste momento, a parede ao lado explodiu repentinamente em pedaços. Foram aqueles ratos gigantes que me perseguiram. Vendo isso, não pude deixar de sorrir amargamente. Será que realmente vou morrer aqui hoje? Depois de dizer isso, caí em coma. Mas quando o rato batedor estava prestes a correr para mim, um raio dourado repentinamente cortou o céu, com relâmpagos ao redor. Um par de asas gigantes também cresceu em suas costas. Era Jingbao,
ansioso para proteger seu mestre, mostrando seu poder. No segundo seguinte, Jinbao se moveu tão rápido que deixou um rastro de imagens residuais. Com o bônus de velocidade, como uma bala de canhão, explodiu 3 batedores de ratos para longe. O avião gritava, avisando-os para não se aproximarem. Quem diria que o enorme barulho da batalha atrairia ainda mais zumbis para o armazém? Uma tendência de cerco se aproximava de mim em anéis. Ao ver isso, Jinbao teve que virar e correr de volta, mas desta vez os batedores de ratos estavam preparados, balançando seus rabos e colidindo com Jinbao. Seu corpo pequeno foi instantaneamente derrubado. Vendo o batedor de ratos abrir sua boca sangrenta para me morder, um tiro soou de repente. Instantaneamente perfurou seu cérebro. Ao mesmo tempo, um grupo de sobreviventes bem equipados entrou no armazém, sob a supressão do poder de fogo de vários indivíduos. Rapidamente limpou os zumbis no armazém e fechou com sucesso o portão, deixando Jinbao sozinho para lutar contra os zumbis na natureza. No entanto, Jinbao não entrou em pânico. O terrível poder gerado por dezenas de milhares de volts instantaneamente fez com que o chão rachasse. Ao mesmo tempo, dentro do meu palácio da consciência, a árvore espelho da flor era visivelmente mais grossa do que antes, e também gerou fios de ouro brilhante. Com o tempo, a luz brilhou em meus olhos. Os fios me envolveram como um casulo suave, nutrindo constantemente cada célula do meu corpo. Finalmente, convergiu lentamente para o fundo de minhas sobrancelhas. No segundo seguinte, acordei e de repente descobri que havia uma mulher apontando uma arma para mim. Quem diabos é você? O que você quer fazer vindo aqui? Quem diria que antes que ela terminasse de falar, eu me transformaria em um borrão e piscaria atrás dela, então a pressionaria com força no chão. Te dou 5 segundos para responder a mesma pergunta. Nesse momento, o resto dos sobreviventes de repente invadiram a porta. Seu filho da puta, abaixe a arma rapidamente. Vendo meu rosto cheio de dúvidas, a mulher finalmente começou a explicar. Eu sou a capitã da Polícia Armada, Chiaki. Fomos nós que o salvamos da boca dos zumbis. Ela olhou para mim com um pouco de desgosto. Trabalhamos duro para cuidar de você por 4 dias. Eu não esperava receber um ingrato em troca. Ao ouvir isso, fiquei imediatamente chocado e rapidamente corri para fora da porta, querendo voltar para casa para ver a situação de Shinjiui, mas fui parado por várias pessoas com armas. No momento em que os dois lados estavam prestes a se enfrentar, uma enorme sombra negra de repente estendeu a cabeça pela janela. Antes que todos pudessem reagir, soltou um rugido, sacudindo o vidro em pedaços, em seguida, acenou com uma palma gigante para dentro da casa. A garota de cabelo azul já estava assustada e parada ali sem saber o que fazer. Felizmente, agi a tempo para resistir à palma gigante. Só então salvei sua vida. No entanto, neste momento, meu rosto estava cheio de descrença, porque minha velocidade era simplesmente incrivelmente rápida agora. E o ataque do monstro pesava pelo menos várias toneladas, mas eu podia resistir a ele com minha carne. Este corpo parece diferente de antes. No segundo seguinte, eu gritei de repente, e a força terrível realmente jogou o monstro para longe. Todos ficaram estupefatos com essa cena. E eu, logo depois, pulei no ar, preparando-me para encontrar uma oportunidade de dar um golpe fatal no monstro. Quem diria que neste momento, uma sensação familiar surgiu de repente em minha mente. Parei o ataque apressadamente, e a força do vento liberado espalhou-se ao redor. Acontece que essa criatura enorme é o leopardo assustador. Como ele guardou a fábrica durante meu estado de inconsciência, devorou muitos zumbis poderosos. Por isso, evoluiu para essa forma. Após um momento de intimidade com o leopardo assustador, abri apressadamente o painel de atributos para verificar. Descobri que nenhum dos atributos havia aumentado minimamente, mas havia uma linha de texto adicional abaixo. Engenharia genética perfeita, se ativada novamente. Requer o consumo de 10.000 pontos de evolução. Ao ver isso, arregalei os olhos. O que significa ativada novamente? Será que já a ativei uma vez? Pensando nisso, entrei apressadamente no Santuário da Consciência e descobri que a árvore da evolução era muito mais robusta do que antes. E também estava cercada por uma luz dourada brilhante. Perguntei hesitantemente, árvore da evolução. As sementes originais e meus pontos de evolução restantes foram absorvidos por você. A voz do sistema soou em seguida, já foram consumidos pela ativação da engenharia genética perfeita. O gene de litigiosidade já ultrapassou o limite numérico original. Sabia. Na minha vida passada, tive a sorte de ver um guerreiro de nível S.
Para romper as restrições genéticas, ele não hesitou em correr riscos, mas acabou explodindo e morrendo. Agora, eu quebrei as restrições com tanta facilidade. É simplesmente um ótimo custo-benefício. Pouco tempo depois, voltei para a fábrica montado no leopardo assustador e vi que todos estavam chocados. Apressei-me em tranquilizá-los, dizendo que não precisavam ficar nervosos, ele era apenas meu animal de estimação. Originalmente, ele era pequeno e fofo. Recentemente, engordou um pouco porque é muito guloso. Sério, só engordou um pouco? Para retribuir a bondade de todos por terem me salvado. Decidi limpar os zumbis nas proximidades antes de partir. Primeiro, para facilitar a fuga deles para o exército a 40 quilômetros de distância, e segundo, para testar minha força atual. Chegando ao portão da fábrica, peguei a placa de sinalização na beira da estrada e a esmaguei violentamente contra o portão, com um estrondo alto. Os zumbis ao redor se viraram para olhar para cá em competição, mas, diante de tal formação, ordenei que o leopardo assustador não agisse. Corri sozinho para o meio da multidão de zumbis. Com apenas um golpe, matei instantaneamente dezenas de zumbis de nível inferior. No entanto, no segundo seguinte, um grandalhão com um olhar feroz apareceu de repente. Julgando pelo tamanho, ele já deveria ter evoluído para o nível F. Embora ainda não tenha desenvolvido inteligência, despertou uma habilidade semelhante ao endurecimento da pele. A simples placa não consegue causar danos a ele. Inesperadamente, ao ver isso, não pude deixar de refletir. Que bom! Estava preocupado em não ter onde liberar minha energia, e um saco de pancadas gratuito caiu do céu. Pouco tempo depois, incluindo aquele grandalhão, todos os zumbis nas proximidades foram finalmente massacrados por mim. Mas, por segurança, ainda pedi ao leopardo assustador para escoltar os sobreviventes até o refúgio militar a 40 quilômetros de distância, enquanto eu me transformava em um raio azul. Corri para casa a uma velocidade de 800 metros por segundo. No entanto, quando cheguei ao prédio do meu condomínio, fiquei instantaneamente paralisado. Acontece que o portão do condomínio já havia sido arrombado à força. Corri para casa como um louco e descobri que o quarto, que antes era impecável, agora tudo está uma bagunça. A cadeira de rodas da minha irmã também foi derrubada, aparentemente tendo sofrido algum impacto recentemente. Até mesmo a foto que tiramos juntos, minha irmã e eu, agora está cheia de rachaduras, silenciosamente jogada no chão. Que perda de tempo! Uma aura escarlate e aterradora jorra do meu corpo. Não importa quem vocês sejam. Se alguém tocar em um fio de cabelo de Shin Yui, Duan Fei fará vocês em pedaços. Ao mesmo tempo, em uma rua não muito distante, um veículo off-road está sendo cercado por um grupo de zumbis, mas o mordomo Long, que está liderando, não está nem um pouco preocupado, porque seu tio é o comandante militar Lan Xianzi. Em breve ele enviará tropas para resgatá-lo. Sua saída era apenas para encontrar algum dinheiro, mas inesperadamente encontrou uma bela mulher deficiente, que ele pode levar de volta para compartilhar com seu tio. No entanto, neste momento, uma figura de repente caiu do céu, atingindo o capô do carro. O mordomo Long reclamou um pouco. Tio, você só mandou uma pessoa, enquanto eu encarava como se ele já estivesse morto. Então, com um chute, joguei todos os meus homens para dentro do grupo de zumbis. Shin Yui, não tenha medo. O irmão veio te salvar. Vendo que a pessoa que chegou não era boa, o mordomo Long rapidamente revelou o nome de seu tio. Mas no segundo seguinte, eu o levantei lentamente. Não me importa quem você seja, quem ousar tocar em meu ponto fraco deve morrer. Olhando para os zumbis embaixo, com suas garras e dentes arreganhados, o mordomo Long finalmente entrou em pânico, dizendo que, se o deixassem ir, ele estaria disposto a dar 30 milhões de yuans chineses como compensação, mas meu rosto permaneceu sem expressão, como se estivesse apreciando a última apresentação de um homem que está prestes a morrer. No entanto, no segundo seguinte, um vento forte de repente começou a soprar, e então vi 2 helicópteros aparecerem no ar. O mordomo Long imediatamente começou a rir como um porco. Seu pirralho, você está acabado. O pessoal do meu tio chegou, mas eu bufei friamente. Sem hesitar, soltei sua mão e o joguei no grupo de zumbis, observando o mordomo Long sendo despedaçado embaixo. O comandante ligou apressadamente para a sede para informar. Lance Li, o governador Ning já morreu antes de chegarmos. E o perpetrador é um jovem. Lan Xianzi franziu a testa instantaneamente ao ouvir isso, a qualquer custo. Mate-o! Assim que as palavras foram ditas, o helicóptero abriu um modo de bombardeio louco contra mim. Entre eles,
havia até 2 pequenos foguetes. Em um momento de crise, pulei para dentro de um apartamento e, depois de colocar Shin Yu em segurança temporariamente, reapareci no campo de visão do helicóptero. Enfrentando uma nova rodada de bombardeio, encontrei um portão de ferro nos escombros para me proteger. Mas o som da batalha atraiu um grande número de zumbis, que avançaram em minha direção por trás, em uma tendência de cerco. Sem ter escolha, virei a cabeça e joguei o portão de ferro com força. Depois de abrir um caminho, encontre um ponto alto e me deixe lá. Continuem a suprimir. Neste momento, enquanto eu me movia entre a chuva de balas, eu estava pensando em como quebrar a situação, sem perceber que eu já estava sendo alvo de um atirador escondido no escuro. No segundo seguinte, ouvi um estrondo. A bala perfurante repentinamente rompeu do cano da arma, e embora eu tenha percebido e me esquivado para o lado, acabei sendo atingido no ombro. Ao ver isso, escondi-me apressadamente num prédio, evitando ser visto, mas os foguetes lançados pelo helicóptero seguiram-me de perto, nivelando o prédio inteiro em um instante. No entanto, quando todos pensavam que a missão estava concluída, um par de olhos escarlates apareceu na fumaça. Sim, em um momento crítico, Jin Bao finalmente chegou. Ele usou seu próprio corpo para bloquear o golpe fatal por mim. Ao perceber que eu estava gravemente ferido, o olhar de Jin Bao ficou instantaneamente gélido. No momento em que as asas gigantescas se abriram, o poder do trovão e do relâmpago surgiu continuamente ao redor, fazendo o ar crepitar. Esse cara, ele deve ter causado muitos problemas no caminho. Os pilotos não sabiam que tipo de monstro era esse. Mas eles iniciaram o ataque na primeira vez, mas a velocidade de Jin Bao era extremamente rápida, e em um piscar de olhos ele colidiu com um helicóptero. O outro piloto estava prestes a retaliar, mas descobriu que a figura do monstro já havia desaparecido ao redor. Vocês estão procurando por mim? Depois de resolver todos os inimigos o mais rápido possível, levei Jin Bao para o local onde minha irmã estava escondida, mas, inesperadamente, um rugido furioso veio naquele momento. Garoto, essa mulher deve ser muito importante para você, certo? Depois de dizer isso, ele apontou a arma para minha irmã no chão. Eu apressadamente mandei-o parar, e então fiz uma postura de rendição e avancei lentamente. Seu alvo sou eu. Não machuque minha irmã. No entanto, antes que eu pudesse ir muito longe, vários foguetes de repente atacaram do ar. A terrível onda de calor me submergiu instantaneamente, mas quando a fumaça se dissipou, vi Jin Bao deitado fracamente em uma cratera profunda. E eu apareci como um fantasma atrás do comandante, e com apenas um soco o lancei a vários metros de distância. Quem diria que o comandante gravemente ferido? De repente gritou no rádio: todos, concentrem todo o fogo naquela mulher. Ao ouvir isso, gritei que não era bom, e corri com todas as minhas forças na direção da minha irmã, finalmente bloqueando todos os danos para minha irmã no último momento. Vendo seu irmão morrer tragicamente diante de seus olhos, os olhos de Xing Yu estavam cheios de raiva desesperada, e no segundo seguinte, ela soltou um grito repentino. Flocos de neve azuis como penas de ganso realmente caíram do céu, e as pupilas de Xing Yu se tornaram azul gelo neste momento. Eu quero que todos vocês paguem por ela. No segundo seguinte, uma aura extremamente fria rompeu de seu corpo. Incluindo o comandante, todas as criaturas dentro de um raio de 10 milhas foram congeladas em esculturas de gelo em um instante. Mas Xing Yu também desmaiou ao lado do meu corpo devido ao consumo excessivo. Ao mesmo tempo, em um dirigível não muito longe, duas figuras olharam para a tela grande e exclamaram: a poderosa força que acabou de explodir, após testes, foi confirmada como zero absoluto. Descobrimos um usuário de habilidade de nível S tão rápido. Essa é realmente uma ótima notícia. Logo depois, o dirigível atravessou as nuvens, chegando diretamente acima do local de destino. Vendo que a altitude havia diminuído quase o suficiente, a mulher de cabelos pretos de repente saltou da escotilha. Em apenas alguns movimentos, ela chegou até mim e minha irmã. Depois de confirmar que eu estava morto, a mulher de cabelo preto pegou Xin Yui, que estava inconsciente, pronta para levá-la de volta à base e entregá-la ao líder lá de cima, mas no momento em que ela se virou, uma luz brilhou repentinamente naquele corpo frio, e então uma pequena árvore brotando vida emergiu lentamente do meu peito. Depois de muito tempo, o sistema repentinamente avisou que a permissão de nível 1 foi aberta. Inicie o plano de criação de deuses. No segundo seguinte, a árvore evolutiva começou a crescer loucamente, e as raízes se espalharam em uma velocidade surpreendente, até cobrir toda a cidade, e seu alvo eram precisamente os zumbis que vagavam pelas ruas.
Contanto que fossem perfurados pelas raízes, os corpos dos zumbis murchariam rapidamente, e então se transformariam em nutrientes injetados na árvore evolutiva. Não sei quanto tempo se passou, as raízes se retraíram lentamente, e aquele coração adormecido por muito tempo. As recentes transferências da equipe para a batalha também entraram, e o sistema enviou um aviso neste momento: obtenha 999 pontos de evolução ao matar zumbis. A alocação automática foi ativada, o plano de criação de deuses foi concluído e a evolução terminou. No segundo seguinte, acordei repentinamente, e antes que pudesse pensar no que havia acontecido, corri como o vento por todos os lados, procurando as figuras de minha irmã e Jinbon, mas procurei por toda a cidade e não obtive nada. Vendo isso, entrei apressadamente no Templo da Consciência e perguntei o que estava acontecendo com a árvore evolutiva. Eu obviamente já estava morto. Mas agora não tenho nenhum ferimento. A árvore evolutiva respondeu que a única oportunidade do plano de criação de deuses foi ativada. Portanto, o hospedeiro pôde ser ressuscitado. Este plano não apenas melhorou seus atributos em todos os aspectos, mas também despertou sua habilidade exclusiva. Você gostaria de verificar agora? Ao ouvir isso, fiquei surpreso primeiro. Que tipo de habilidade este plano de criação de deuses me trará? Parabéns, você obteve a habilidade Devorar, nível S. Ao ouvir isso, fiquei instantaneamente chocado. Você deve saber que o nível das habilidades não pode ser alterado, portanto, determina o limite superior da habilidade do usuário. Eu não esperava que nesta vida eu também pudesse ter minha própria habilidade de nível S depois de voltar à realidade. Uma suposição ousada surgiu em meu coração. Lembro que quando Yuanzon caiu, Xin Yue mostrou sinais de congelamento de latas de bebida. Será que todos esses cristais de gelo em um raio de dezenas de quilômetros foram causados por Xin Yue? Pensando nisso, apliquei força de repente e despedacei o gelo em pedaços. Lan, não importa se Xin Yue foi sequestrada por você ou não. Farei você pagar um preço doloroso. Nos próximos dias, enquanto matava zumbis para obter pontos de evolução, eu estava tentando praticar a habilidade de devorar. Mas o que é estranho é que, não importa que tipo de pose eu fizesse, a habilidade sempre avisava que a ativação falhou. Justamente quando eu estava desesperado, um zumbi que despertou a habilidade de fúria apareceu de repente. Embora seja apenas nível D, sob a bênção da habilidade, um tapa pode quebrar a superfície dura da estrada de cimento. Porém, mesmo assim, consegui fazê-lo recuar passo a passo após lutar 77 vezes 5 ou 6 rodadas. Finalmente, encontrei uma brecha e dei-lhe um pontapé forte no queixo, mas quando ia segui-lo para dar-lhe o golpe fatal, a minha mão direita parou repentinamente no ar. Espero não falhar desta vez. No segundo seguinte, a habilidade de devorar foi ativada. A energia entrelaçada de 3 cores ósseas jorrou instantaneamente do corpo do zumbi. Em seguida, entrou no meu corpo com a força de uma torrente. Depois que terminei de absorver, o sistema finalmente enviou um aviso. Descobriu-se que essas 3 energias têm efeitos diferentes. A energia verde pode ser usada para me curar. A energia dourada é o núcleo genético do alvo e será absorvida pela técnica de evolução, enquanto a energia vermelha são fragmentos de habilidades de zumbis. Assim que juntar 100 cópias, posso ativar a habilidade correspondente. Fiquei instantaneamente chocado com a situação atual. Porque na minha vida anterior, no máximo ouvi falar de despertadores de dupla habilidade. Mais de 2 nunca apareceram. Se eu realmente puder quebrar essa restrição, o limite superior no futuro será inestimável. No entanto, enquanto eu estava imerso em alegria, uma enorme figura apareceu repentinamente do subsolo. Olhando atentamente, era um lagarto gigante FG, mas minha atenção não estava nele. Porque a percepção me diz que há uma energia ainda mais poderosa se aproximando rapidamente. No segundo seguinte, levantei repentinamente a cabeça e gritei, está vindo! Então vi uma figura dourada, descendo do céu com o poder do trovão. Quando a fumaça se dissipou, a tensão anterior foi substituída por surpresa. O cão que me guiou não era outro senão Jinbao, que estava desaparecido há muitos dias. Mas agora não é hora de relembrar o passado. Comparado com o lagarto, Jinbao é 5 vezes menor em tamanho, então decidi resolver isso sozinho. Quem diria que Jinbao de repente morderia a bainha da minha roupa e expressaria o desejo de lutar sozinho contra o lagarto? Vendo isso, não pude deixar de me preocupar. Tem certeza de que não precisa da minha ajuda? Afinal, as pernas desse cara são quase tão grossas quanto minha cintura. Jinbao não me respondeu, mas de repente uma luz vermelha sangue explodiu de seus olhos.
ao mesmo tempo que seu ímpeto aumentava. Seu corpo também estava se expandindo drasticamente a uma velocidade visível a olho nu. No final, não era muito menor que o lagarto. Vendo esta cena, fiquei instantaneamente chocado. Será que foi porque a fase da semente redonda chegou, então Jinbao também despertou uma habilidade? Neste momento, dois gigantes já colidiram. Mas enfrentando a armadura de escamas dura do lagarto, Jinbao só pode ser derrubado repetidamente. Depois de estabilizar sua figura, Jinbao lançou outro ataque com o impulso de um cachorro faminto, e finalmente, com a adição do impacto, ele quebrou a armadura de escamas. A luz feroz brilhou nos olhos do lagarto, e ele acenou com o rabo e disparou para o topo de sua cabeça. Quem diria que Jinbao recuaria em vez de se retirar? Abriu suas mandíbulas ensanguentadas e mordeu com força. Finalmente, ele balançou a cabeça com força e simplesmente rasgou o rabo em duas partes. A dor intensa fez o lagarto não conseguir evitar um rugido, mas no segundo seguinte, ele foi pisado no chão por um pé grande. E olhando para Jinbao neste momento, ele é como uma fênix renascida das cinzas. Chamas ondulavam e cintilavam incessantemente ao seu redor, evoluindo finalmente para uma armadura de chamas, com Jinbao responsável por se anexar a cada um de seus pelos. Os olhos do monstro lagarto estavam cheios de terror, mas Jinbao não tinha intenção de deixá-lo escapar, acumulando uma energia escaldante em sua boca enquanto sua garganta se agitava. Imediatamente após, irrompeu como uma erupção vulcânica, transformando centenas de metros quadrados em um mar de fogo, cena que me deixou extremamente chocado. Jinbao realmente completou uma dupla evolução, uma transformação e uma incineração. Esse pequeno sujeito está ficando cada vez mais forte. Quando a fumaça se dissipou lentamente, Jinbao já havia retornado à sua forma de energia original, enquanto o monstro lagarto de Xiaoxi havia sido assado ao ponto de estar quase cozido. Nesse momento, Jinbao de repente se abaixou para morder, retirando uma essência da localização do coração do monstro, engolindo-a em seu estômago com um som de gloop. Eu dei um tapinha em seu traseiro, elogiando, bom trabalho. No entanto, para facilitar o movimento, é melhor você voltar a ser um cachorrinho. Ao ouvir a ordem, Jinbao começou a encolher rapidamente, transformando-se de volta em um filhote em um piscar de olhos. Quem diria que eu ainda estaria insatisfeito com isso? Perguntando, desde quando cachorros flutuam no céu? Depois que tudo foi resolvido, usei minhas habilidades de sondagem para rastrear os arredores, descobrindo que, a poucos quilômetros de distância, vários humanos estavam lutando intensamente contra zumbis. Ao ver isso, apressei-me em levar Jinbao para o campo de batalha. Pelo som dos tiros, deve ser pessoal militar. Espero poder obter notícias de Xin Yue com eles. Ao mesmo tempo, dentro de uma fábrica abandonada, os soldados estavam sendo pressionados pelos zumbis, recuando repetidamente. De repente, o homem de cabelos brancos gritou: Cão Silon, você não deveria estar protegendo o velho comandante na sede? O que você está fazendo aqui? Fui ordenado a sair em uma missão. Inesperadamente, Lan Xianzi mexeu com o carro. Mas como você apareceu aqui? O homem de cabelos brancos disse que não tinha tempo para explicar tanto. Esses cientistas atrás de mim são a esperança da humanidade. Então, eu vou dar cobertura e vocês escoltem os cientistas para um lugar seguro para aguardar o resgate. No entanto, antes que Cão Silon pudesse retrucar, um zumbi gigante invadiu a fábrica de repente. O homem de cabelos brancos bufou friamente e avançou. Pare de ser tão hesitante. Se algo acontecer com os cientistas, minha espada, mesmo como um fantasma, não o deixará escapar. Cão Silon impotente, só pôde ordenar que todos protegessem os cientistas, recuando lentamente em direção à porta dos fundos. Idajian estava lutando contra os zumbis desarmado. Como campeão de combate do exército, lidar com zumbis comuns era tão fácil quanto cortar melões e vegetais. Mas quando aquele zumbi gigante ativou sua habilidade de fúria, ele o jogou na parede com um soco. Com vários ossos quebrados, não se sabia se ele estava vivo ou morto. Dajian lutou para levantar a cabeça lentamente, descobrindo que o zumbi já havia chegado na frente das pessoas. No entanto, justamente quando ele pensou que ia morrer ali, a parede ao lado foi repentinamente destruída por uma força gigante. Imediatamente após, um homem e um cachorro correram rapidamente para dentro da fábrica. Com apenas um soco, perfuraram o corpo do zumbi gigante. Cão Silon ficou extremamente chocado, prestes a perguntar alguma coisa. Mas foi interrompido pelo meu olhar frio. Seu comandante é Lan Xianzi. Cão Silon explicou apressadamente que seu comandante se chamava Lu Yang.
Foi depois de ouvir sobre o que Lan Xianzi fez comigo que o comandante Lu o enviou para me encontrar e espera se encontrar comigo. Ao ouvir isso, fiquei imediatamente perturbado, porque no meu vida passada já tinha ouvido falar do nome desse velho general, o primeiro a construir um grupo de refúgio após a eclosão do Apocalipse. Usando o resto de sua vida, ele conquistou o último pedaço de terra pura e esperança para a humanidade. No entanto, quando estava prestes a perguntar ao comandante Lu qual era o seu objetivo, a parede foi repentinamente explodida por um raio, e então um zumbi empunhando o poder do raio liderou um grupo de zumbis que saiu lentamente da fumaça. Aquele cara chamado Tempo acenou com a mão, e o resto dos zumbis correram em direção à multidão sem medo da morte. Kung Silon estava prestes a atirar, mas fui interrompido por mim, deixando para trás uma frase: "Eu sozinho sou o suficiente", e então me transformei em uma imagem residual e ataquei. Quem diria que, enquanto eu estava colhendo zumbis comuns, o poder do raio me atacaria pelo lado, o que me deixou um pouco chocado. Aquele cara estava realmente me atacando sorrateiramente. Será que ele já desenvolveu inteligência? Pensando nisso, mudei de direção decisivamente, preparando-me para pegar o líder primeiro, mas o líder zumbi simplesmente não se chocou comigo, e explodiu o telhado com um flash de eletricidade. Inúmeros pedaços de pedra e barras de aço caíram do céu, esmagando na direção dos cientistas, e no segundo seguinte, ouviu-se um estrondo. E todos foram imediatamente engolidos pela pilha de pedras, mas quando a fumaça se dissipou, todos ainda estavam ilesos no mesmo lugar. A garota de cabelo rosa não pôde deixar de perguntar confusa: "Agora há pouco, vi uma asa gigante me protegendo, será que é este cachorrinho?" Jimbao começou a suar frio ao ouvir isso, temendo que não pudesse entrar no abrigo se fosse descoberto, então rapidamente mostrou uma aparência inofensiva, começando a mimar e se esforçando para se disfarçar de um cachorrinho comum. Vendo esta cena, também dei um suspiro de alívio. Com Jimbao protegendo-os, ele também pode se concentrar em lidar com o inimigo. Nesse momento, o líder zumbi soltou um rugido furioso, convocando um zumbi desperto para seu lado, e sob a bênção do poder Berserk, a força do zumbi desperto foi ampliada infinitamente. Uma super pedra gigante esmagou em minha direção, mas usei a pedra gigante como um trampolim, e depois de cortar sucessivamente 49 vezes, chutei-o com um chute na ruína. Todos ficaram boquiabertos com esta cena, e eu caminhei lentamente até o líder zumbi. Em seguida, "É a sua vez", o líder gritou de repente, liberando milhares de poderes de relâmpago para me atacar, mas eu desviei facilmente com um flash, e então pressionei minha palma em sua cabeça. No momento em que a habilidade de devorar foi ativada, seu corpo murchou rapidamente como um balão, até se transformar em um cadáver seco. E por causa disso, também obtive 1% de fragmento de habilidade de raio. Após a crise ser resolvida, o cientista estendeu a mão para mim em agradecimento. "Olá, meu nome é Jian Changxin." Fiquei imediatamente surpreso ao ouvir este nome, porque na minha vida passada, foi ele quem desenvolveu a poção genética, que fez com que um grande número de pessoas comuns começassem a despertar, para que pudessem superar aquela era extremamente cruel. Pensando nisso, estendi rapidamente as mãos e apertei as mãos do professor, e então segui a grande tropa em direção ao abrigo. No caminho, Kung Silon explicou: "Rosling e Lan Xianzi são os dois grandes líderes do abrigo. Rosling dedica toda a sua energia ao abrigo, mas Lan Xianzi secretamente reuniu um grande número de guerreiros despertos. Ele teme que, quando o momento estiver certo, os dois lados possam entrar em guerra." Inesperadamente, ao ouvir isso, eu bufo friamente. "Não se preocupe, enquanto eu estiver aqui, não importa quantas pessoas ela reúna, não adiantará." Logo, todos finalmente chegam ao abrigo. Dentro das paredes de dezenas de metros de altura, a equipe de construção está trabalhando a todo vapor. Há até alguns despertos naturais ajudando a carregar tijolos. Como é a primeira vez que venho ao abrigo, preciso fazer um exame de sangue primeiro. Inesperadamente, quando entrei no saguão de exames, encontrei a raposa espiritual que eu havia salvado antes. Sabendo que a verdadeira forma da raposa espiritual é uma raposa, ele secretamente nos ajudou a pular o exame. Em seguida, ele disse que Chiaki também estava na área militar e todos poderiam jantar juntos. No entanto, a caminho do restaurante, um alarme estridente tocou de repente. Uma briga ocorreu no terceiro andar da área A. "Por favor, que os agentes da lei vão controlá-la rapidamente." A raposa espiritual ficou chocada. Deve ser o pessoal do comandante Lan que está criando problemas para Chiaki novamente. "Vamos rápido."
Ao mesmo tempo, do outro lado, Chiaki está olhando furiosamente para o cara de cabelo repartido ao meio com uma expressão sombria. Vocês ainda podem esquecer. Eu não concordo com as políticas de gestão de Lan Xianzi, então é impossível me juntar a vocês. Ao ouvir isso, o cara de cabelo repartido ao meio sorri zombeteiramente. Capitão Xia, não seja tão absoluto. Juntar-se ao campo do comandante Lan é sempre melhor do que seguir aquele velho e carregar tijolos no canteiro de obras todos os dias, certo? Ao ouvir isso, Chiaki ficou furioso. Uma força mental aterrorizante surgiu como uma maré, fazendo todo o cômodo tremer violentamente. O cara de cabelo repartido ao meio apertou uma bola de fogo e zombou. Há muito ouço que a habilidade de telecinese do Capitão Xia é incomparavelmente poderosa. Hoje, deixe-me experimentar. Depois de dizer isso, ele jogou a bola de fogo com força, atacando Chiaki ferozmente em uma velocidade extremamente rápida. Em um momento crítico, uma figura apareceu de repente na frente de Chiaki e dissipou completamente a bola de fogo com um tapa casual. Olá, Chiaki. Eu não esperava que nos encontrássemos novamente desta forma. Antes que Chiaki pudesse responder, o sargento gordo atrás dele rugiu. De onde veio esse pirralho? Mate-o diretamente. Ao ouvir isso, o cara de cabelo repartido ao meio imediatamente começou a sinalizar e ordenou que seu subordinado com a habilidade de metal avançasse para detê-lo. O cara de cabelo repartido ao meio estava aterrorizado. Gotas de suor do tamanho de feijões rolavam constantemente em seu rosto, e eu lentamente cheguei na frente dele e disse em voz baixa, diga uma coisa a Lan Xianzi por mim. Aquele que me ofende, deve ser morto. Depois de dizer isso, quebrei seu peito com um soco. Nesse momento, Chiaki já estava atordoado. Apenas 2 golpes derrotaram 2 despertos. Esse cara parece ter ficado mais forte novamente. Nesse momento, o sargento gordo ameaçou de repente. Pirralho, eu aconselho você a não se intrometer em assuntos alheios. Caso contrário, o comandante Lan não vai te perdoar. Mas no segundo seguinte, tapei-lhe a boca com força. Que ele use todas as suas artimanhas. Vendo o gordo prestes a ser estrangulado por mim, um grupo de pessoas apareceu de repente do andar de baixo. Então vi o oficial acenar com a mão, ordenando aos soldados que levassem todos os manifestantes embora. Ao ouvir isso, meus olhos ficaram instantaneamente frios. Chamas roxas escuras saíram da mão direita, mas no segundo seguinte foram impedidas por Chiaki. Duan Fei, acalma-te. Ainda não é hora de romper com Lan Xiansheng. Com o comandante Lu aqui, estaremos bem. Logo os 2 foram levados para uma prisão, mas quando passei pelos longos degraus, descobri que mais de uma dezena de homens fortes já estavam esperando há muito tempo. Este gordo morto não entra em pânico, primeiro quebra as algemas com um pouco de força. Em seguida, apoiando-se no chão com uma mão, com as pernas em uma grande rotação, ele nocauteou todos. Quem diria que o gordo de repente tiraria um frasco de líquido para ameaçar? Lembro que você conhece bem o problema da linhagem espiritual. Seja esperto e se renda rapidamente. Caso contrário, este frasco de sangue de zumbi será injetado em seu corpo. Ao ouvir isso, fiquei furioso e estava prestes a lhe dar uma lição. Cão Silon apareceu com pessoas. O gordo entrou em pânico instantaneamente, apontando para o homem forte inconsciente e gritando. Capitão Cão, derrube este garoto rapidamente. Ele ficou louco de repente e feriu mais de uma dezena de policiais, mas esqueceu que ainda estava segurando o sangue de zumbi em sua mão. Cão Silon o pegou em flagrante. Capitão, que audácia, atreve-se a usar líquidos proibidos em particular. Desta vez, mesmo que o comandante Lan apareça, não poderá salvá-lo. Depois que o gordo foi levado embora, eu ri e zombei. Irmão Cão, por que você veio pessoalmente? Será que acha que eu estaria em perigo? Cão Silon suspirou impotente. Pare de ser bobo. Se eu chegasse um minuto depois, estimo que todos teriam morrido em suas mãos. Cão Silon mudou repentinamente de tom. A propósito, Duan Fei, o comandante Lu quer conhecê-lo. Ele disse que queria discutir a situação recente com você e, em seguida, algumas coisas sobre sua irmã. Esta era uma pedra preta comum. Mas depois que o homem estalou os dedos, ele se transformou instantaneamente em um charco de líquido, que então se prendeu rapidamente ao braço do homem, revelando sua aparência original, arma divina antiga, armadura do Deus Celestial. Acontece que, logo depois de chegar ao escritório do comandante Lu Yanjian foi direto ao ponto. Ele disse que metade do poder militar está agora sob o controle de Lan Xianzi, e ele também construiu secretamente uma tropa de superpoderes. Então Lu Yang espera que eu possa estender a mão e ajudá-lo a derrubar as forças de Lan Xianzi.
completamente erradicadas. Ao ouvir isso, de repente perguntei, Comandante Lu, você já ouviu falar em armas de poder da fonte? Lu Yang ficou chocado. Xiao Kahn realmente mencionou isso para mim depois de voltar, e até disse que pessoas comuns também podem despertar superpoderes através de forças externas. Mas tudo isso é real? Não o respondi. Em vez disso, baseando-me no século passado, escrevi as ideias de pesquisa e desenvolvimento de armas de princípio num papel. Quando Lu Yang terminou de ler, ficou completamente estupefacto, porque percebeu que este jovem não estava apenas a delirar aleatoriamente, mas sim a propor um conceito verdadeiramente chocante para o mundo. Ao pensar nisto, curvou-se profundamente para mim. Se este conceito for realmente viável, então serás o benfeitor de toda a humanidade. Depois de ajudar o comandante Lu a levantar-se, tirei a foto da minha irmã e pedi-lhe que me ajudasse a investigar, mas a expressão de Lu Yang tornou-se repentinamente solene. Duan Fei, primeiro dá uma olhada nisto. Yan Biai entregou um tablet para mim, e o que estava registrado acima era o vídeo da minha irmã a ser levada por uma mulher misteriosa. Vendo a minha cara cheia de choque, Lu Yang continuou a explicar. Inicialmente, também suspeitei que a tua irmã estivesse escondida por Lan Xianxi. Mas após a investigação, descobri que as coisas não eram tão simples como imaginava. Mas agora os meus olhos estão cheios de intenção de matar. Não importa quem sejam essas pessoas, enquanto ousarem tocar num único cabelo de Xin Yue, eu definitivamente os farei pagar 10.000 vezes mais. Depois que as minhas emoções se acalmaram, o comandante Lu colocou repentinamente uma caixa sobre a mesa. Dentro estava um pequeno cubo preto como breu. Duan Fei, antes de você aparecer. Essa coisa era minha carta na manga para lidar com Lan Xianxi. Ao dizer isso, ele estalou levemente os dedos. Aquele cubo transformou-se instantaneamente numa poça de líquido, e então, como se tivesse vida, rapidamente subiu para o braço de Lu Yang. Finalmente, condensou-se numa armadura preta como breu coberta de padrões dourados e exalando uma aura sagrada. Acontece que na longa história da humanidade, inúmeros mitos e lendas permanecem no mundo. O que ainda pode provar que os deuses já existiram são estes equipamentos com poderes misteriosos. O poder desses equipamentos excede em muito a compreensão humana e está tudo armazenado num lugar chamado Ruínas dos Deuses Antigos. E o que está anexado ao braço de Lu Yang neste momento é uma parte da armadura divina do General Celestial. Ao ouvir isto, fiquei imediatamente chocado. Comandante Lu, você já encontrou a localização das ruínas dos deuses antigos? Lu Yang acenou com a cabeça. Exato. A razão pela qual quero construir um abrigo aqui é para proteger este segredo chocante, porque as ruínas dos deuses antigos estão escondidas mesmo abaixo do abrigo. Mas o que é lamentável é que, depois de quebrarmos a primeira camada das ruínas, apenas descobrimos uma arma divina. A segunda camada deve demorar cerca de 1 mês, então para evitar que Lan Xianxi ataque repentinamente, espero que você possa ficar no abrigo por 1 mês. Naquela altura, posso deixá-lo escolher uma arma divina na segunda camada com prioridade. Não sei o que o pequeno irmão Duan Fei pensa. Ouvindo isso, lentamente mostrei um sorriso. Claro, sem problemas, mas o assunto da minha irmã também precisa da sua atenção, comandante Lu. Enquanto isso, do outro lado, Lan Xianxi, ao saber que eu e Lu Yang havíamos conversado a noite toda, ficou furioso. Seu velho maldito! Você sabe que eu tenho uma rixa com Duan Fei. E ainda assim o atrai deliberadamente? Transmitam minha ordem, intensifiquem o treinamento para todos os despertos. Quero criar um lote de monstros em pouco tempo que possam tomar o poder militar para mim. No final da tarde do dia seguinte, 2 soldados da patrulha estavam conversando ociosamente nas muralhas da cidade. No entanto, no momento em que um deles olhou para longe, ficou instantaneamente chocado e começou a suar frio. Rápido, rápido, soem o alarme. Há uma horda de zumbis vindo. No segundo seguinte, Kang Silon invadiu o escritório de Lu Yang. Comandante, não é bom. Uma horda de zumbis em grande escala apareceu repentinamente a 18 quilômetros de distância. Estimam que chegarão ao abrigo em 2 horas e meia, e seu número é de pelo menos mais de 10.000. Ao ouvir isso, Lu Yang arregalou os olhos. O abrigo ainda está em construção e não consegue resistir a tantos zumbis. Lan Xianxi disse que podia enviar tropas, mas depois Lu Yang teria que entregar todo o poder militar. Embora Lu Yang estivesse rangendo os dentes de raiva, pensando nas pessoas inocentes no abrigo, ele ainda foi forçado a concordar. Não muito tempo depois, a vanguarda se encontrou com a horda de zumbis. Mas,
Infelizmente, o número de zumbis era grande demais. Mesmo que as tropas esvaziassem todas as balas de canhão, destruíram apenas cerca de 1/10 do número total de zumbis. Vendo que a primeira linha de defesa estava prestes a cair, o exército de seres superpoderosos finalmente chegou ao local. Imediatamente, eles exibiram seus superpoderes, ceifando as vidas dos zumbis como se estivessem cortando melões e vegetais. No entanto, no momento em que o careca estava animado, um raio de luz de espada desceu repentinamente do céu, cortando-o em 2 pedaços instantaneamente. E o responsável foi um zumbi desperto coberto de espinhos. Enquanto ele rugia para o céu, dezenas de zumbis despertos correram imediatamente para a frente da equipe, colidindo com o exército de seres superpoderosos. Pouco depois, uma ligação veio da linha de frente, relatando: Comandante Lan, a força dos zumbis excedeu em muitas expectativas. Atualmente, mais de 60 despertos já se sacrificaram. Lan Xianzi ficou alarmado. O que você disse? Ordene que os restantes recuem rapidamente. Em seguida, olhou para Lu Yang e rugiu: Velho Lu, não seja teimoso. Na situação atual, não podemos lidar com isso de forma alguma. Mas Lu Yang balançou a cabeça firmemente. Eu não vou desistir até o último momento. Pequeno cão, vai evacuar as pessoas comuns no abrigo imediatamente. O resto, levem as tropas de volta aos seus pontos de defesa e defendam-nos a todo custo. Meia hora depois, a terceira linha de defesa explodiu estrondosamente. Vários zumbis de formas estranhas lideraram a horda de zumbis para sitiar a cidade. Cão Silon finalmente ficou ansioso, exortando o comandante Lu a fugir rapidamente. No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, um zumbi ágil de repente saltou sobre a muralha da cidade de 100 metros. Mostrando presas afiadas, mordeu Lu Yang, mas num instante crítico, um brilho de lâmina passou. Cortou o zumbi ao meio e, em seguida, uma figura apareceu na muralha da cidade, dizendo: Desculpe, acabei me atrasando um pouco procurando por armas. Inesperadamente, Lu Yang replicou com desdém: Ande logo. Você não pode lidar com tantos zumbis sozinho. Lentamente virei a cabeça e sorri: Comandante Lu, fique tranquilo. Eu, Duan Fei, nunca luto batalhas sem chance de vitória. Além disso, essas coisinhas são um grande suplemento para mim. Yambia me viu pular da muralha da cidade. Ao mesmo tempo, os olhos de Jinbon brilharam intensamente, transformando-se instantaneamente em sua forma original. Todos ficaram chocados e atordoados no local, enquanto uma ideia inacreditável surgiu na mente de Lu Yang. Ou seja, que este jovem pode realmente criar um milagre. No segundo seguinte, uma coluna gigante de fogo subiu aos céus. Cortando uma distância de 1000 metros, explodiu estrondosamente no ninho de zumbis. Apenas um golpe transformou centenas de zumbis em cinzas, e eu então corri com a espada para outra camada do ninho de zumbis, onde a lâmina passava. Membros e braços quebrados voavam por todo o lado. Neste momento, senti que nasci para matar, dançando livremente sob a luz da lua. Cada massacre me dava um prazer extremo. Para encontrar Xin Yue, também preciso da ajuda de um abrigo, então devo proteger este lugar. Nesse momento, um zumbi F1 apareceu silenciosamente, abrindo a boca e cuspindo chamas que me atacaram. Saltei levemente para evitar o ataque. Então, usei o corte de cinzas, mas a lâmina foi quebrada em 2 pela língua. Com a espada quebrada, larguei a arma decisivamente. Já que você está cortejando a morte, então vou sugar você até virar um cadáver seco. No segundo seguinte, avancei de repente. No momento em que a habilidade de devorar foi ativada, o abdômen se expandiu rapidamente como uma bola de couro, até que o sistema enviou um aviso. Parabéns por matar 786 zumbis comuns e um zumbi desperto, ganhando um total de 796 pontos de evolução. Ao ouvir isso, revirei os olhos e murmurei: matei apenas mais de 700. Essa eficiência é realmente lenta. Então, tentei anexar a habilidade de devorar a lâmina. Inesperadamente, o poder é tão forte, mas a faca comum não aguenta, então devo terminar rapidamente. Pensando nisso, ordenei decisivamente que Jinbon liberasse um impacto de chamas para limpar um caminho para o centro do ninho de zumbis. Inesperadamente, os zumbis enlouqueceram de repente, escalando Jinbon com dentes e garras. Jinbon, em forma de espada, olhou com intimidação, evoluindo repentinamente para o segundo estágio, queimando todos os zumbis na superfície do corpo em cinzas. Em seguida, chamas rodopiaram em sua boca, jorrando uma coluna de fogo gigante várias vezes mais forte do que antes. No segundo seguinte,
ouvi um estrondo alto e todos os zumbis em um raio de 1000 metros foram evaporados. No entanto, com o aumento contínuo das chamas, a temperatura ambiente continuava subindo. No final, causou uma explosão extremamente terrível, com a fumaça se dissipando. Os zumbis no Jardim Fangiuan já haviam se transformado em nada, mas Jinbao também havia voltado à sua forma original devido ao esgotamento físico, bem no momento em que eu gritei e corri em sua direção. O rio genético ao redor repentinamente brilhou com luzes fluorescentes, envolvendo Jinbao como fios de seda, finalmente formando uma grande espada pesada no local. Espada! Jinbao exclamou. Será que Jinbao está evoluindo de nível F para nível I? Mas este é o momento mais fraco dele. Eu preciso fazer o meu melhor para ganhar tempo para o pequeno. Pensando nisso, eu avancei decisivamente, e com um golpe de espada, matei todos os zumbis a 10 metros de Jinbao. No entanto, esse tipo de defesa de posição é extremamente desgastante. Após lutar continuamente por meia hora, meu corpo também começou a sentir fadiga. Isso me fez lembrar de como eu também lutei sangrentamente na vida passada. No final, fui pisoteado por uma besta mutante transformado em carne picada. Mas desta vez, há muito mais coisas esperando por mim para proteger. Então eu absolutamente não posso cair. No momento seguinte, uma força de vontade ardente explodiu do meu corpo, cortando lotes de zumbis em dois. De repente, uma palma gigante atacou-me de um ângulo cego. Quando estava prestes a me atingir, foi bloqueada com sucesso por uma pedra repentina. Virei-me e descobri que a pessoa que agiu era Chiaki, que possuía habilidades psíquicas, e atrás dela estava um exército inteiro de despertados. O abrigo é o nosso lar comum. Como podemos deixar você lutar sozinho? Aqui estão algumas armas. Que todos juntaram, esperando que ajude. Assim que as palavras caíram, Chiaki acenou com a mão. Dezenas de armas úteis caíram do céu ao meu lado. Se é assim, então vamos acabar com esta batalha juntos. Lu Yang na muralha da cidade estava cheio de alegria. Lao Lan, viu? Eu disse que não perderíamos. Mas no segundo seguinte, ele descobriu que não havia ninguém ao redor. Um piloto chegou apressadamente. Onde está minha esposa? O que você disse? Ela está indo para. Ao mesmo tempo, do outro lado, sob meu comando, o campo humano já havia assumido o controle total da situação. Os despertados defensivos correram para frente, reunindo os zumbis para a equipe. Os despertados de apoio se esconderam atrás, curando seus companheiros feridos, enquanto os despertados ofensivos exibiam seus talentos. Eles usaram habilidades deslumbrantes para massacrar os zumbis, com eles protegendo Jinbao. Eu finalmente posso deixar de lado as restrições e resolver aqueles poderosos zumbis despertados, com os esforços conjuntos de todos. O número de zumbis diminuiu a uma velocidade extremamente rápida. Estima-se que não demorará muito para que sejam completamente eliminados. No entanto, neste momento, um helicóptero blindado voou repentinamente de longe. Lu Yang colocou o fone de ouvido e repreendeu Lao Lan, enquanto ainda não causou nenhuma consequência grave. Aconselho você a retornar imediatamente ao abrigo. Você sabe que você está prestes a matar o grande herói que está nos protegendo com sua vida. Quem diria que ao ouvir essas palavras, as emoções de Lan Xianzi ficaram instantaneamente fora de controle. Não me importo com que tipo de herói ele é. Só sei que, depois de eliminar Duan Fei, ele certamente não me deixaria em paz. Então, hoje, ou ele morre ou eu morro. No segundo seguinte, a mira travou com sucesso. Com um rugido de Lan Xianzi, 7 mísseis foram lançados em velocidade extrema. Eles se aproximaram de mim. Chiaki gritou horrorizada e usou desesperadamente seus poderes psíquicos nos mísseis. Mas isso só os fez parar por menos de meio segundo. Com um estrondo, uma onda de calor aterrorizante como um animal selvagem pré-histórico me engoliu inteiro em um instante. O exército de usuários de habilidades ficou estupefato. Eles não conseguiam entender por que Lan Xianzi faria isso. Mas os olhos de Chiaki estavam excepcionalmente determinados. Eu sei que você não vai morrer tão facilmente. Afinal, Xin Yue ainda está esperando por você. Neste momento, uma mensagem veio do helicóptero. Soldados. Duan Fei morreu heroicamente no cumprimento do dever. Lamentamos profundamente. Mas agora devemos nos animar o mais rápido possível e matar todos os zumbis para vingá-lo. Os usuários de habilidades rangeu os dentes de raiva, mas sabiam que não era hora de ficar com raiva. Afinal, havia dezenas de milhares de pessoas inocentes atrás deles. No entanto,
Quando estavam se preparando para discutir novas táticas, uma figura emergiu lentamente do mar de fogo. Lan Xianzi. Eu uma vez pensei em te deixar ir, mas já que você está cortejando a morte, não me culpe por ser implacável. Lan Xianzi rugiu histericamente. Um bando de idiotas. O que vocês estão esperando? Quem matar Duan Fei, eu vou promovê-lo. Mas, assim que as palavras caíram, ninguém se mexeu contra mim, o herói. Lan Xianzi finalmente entrou em pânico e controlou a metralhadora para atirar loucamente. Enquanto eu tocava levemente o chão com os dedos dos pés, saltando alto e desviando todas as balas. Justamente quando Lan Xianzi estava se preparando para fugir, a lâmina afiada de Yimang estava pressionada contra seu pescoço. Você tem 10 segundos restantes. Apresse-se e diga suas últimas palavras. Ao mesmo tempo, uma voz trêmula veio do fone de ouvido de Luo Yang. Luo Yang, se houver uma próxima vida, eu absolutamente não darei tanta importância ao poder. Depois de cair no chão novamente, eu disse gentilmente a Xia que, obrigado por salvar minha vida. Acontece que foi porque Xia que fez com que os mísseis parassem por meio segundo que encontrei a oportunidade de me esconder atrás de 2 zumbis gigantes. Então, enquanto usava seus corpos para resistir às ondas de choque, eu usei a habilidade de devorar para me reabastecer. Só então sobrevivi por pouco. Ao ouvir isso, as bochechas de Xia que ficaram levemente vermelhas. Não precisa ser tão formal. Sem você, provavelmente já estaríamos mortos. Mas agora não é hora de relaxar. Imediatamente, caminhei até a frente da equipe e gritei alto. Agora, ainda restam cerca de 1000 zumbis na horda. E a maioria deles são zumbis despertos. É difícil para nós vencermos em nosso estado físico, então o que todos precisam fazer é... Uma barreira de energia se condensou em torno de Jinbao, enquanto eu sozinho corri para a horda de zumbis para derrotar um por um os zumbis com forte poder de combate individual. Embora eu já estivesse extremamente exausto, eu sabia que absolutamente não podia cair, caso contrário, todos estariam condenados. Quem diria que isso era um acidente ou aconteceu? O chão inteiro de repente começou a tremer, seguido por uma enorme fenda. Com a força de um raio, se espalhou na direção de Jinbao. O guerreiro petrificado, ao ver isso, gritou e socou o chão com força com os punhos cerrados, fazendo com que o chão voltasse à calma, mas a forte sensação de crise me dizia que as coisas não eram tão simples. Cuidado, essa criatura ainda está sob seus pés. Assim que as palavras foram ditas, o chão desabou novamente com um estrondo. Em seguida, uma boca abismal e gigante surgiu repentinamente do subsolo. Eu rosnei histericamente. Jinbao, acorde! No segundo seguinte, Jinbao ainda foi engolido pela besta fétida. Todos arregalaram os olhos incrédulos. Porque naquele momento, a besta estava emitindo uma luz dourada, e então começou a se contorcer nas costas, e um par de asas gigantes escuras surgiram da pele. O corpo também se expandiu e cresceu rapidamente como uma bola. Essas não são todas as habilidades de Jinbao? Será que ele já absorveu Jinbao? Em um instante, um sentimento de tristeza e indignação surgiu em meu coração, porque depois de alguns meses juntos, eu já considerava Jinbao como minha própria família. Mas quando eu estava prestes a ir em frente para vingar Jinbao, o corpo da besta explodiu repentinamente, e então uma lixia saiu da fumaça. Era Jinbao que havia evoluído com sucesso para o nível estrangeiro. Não apenas seu tamanho era 2 vezes maior do que antes, mas também revelava um ar de ferocidade em seus olhos. Ao ver isso, todos gritaram de alegria. Então agora, é a hora de contra-atacar. No segundo seguinte, eu pulei rapidamente para o topo da cabeça de Jinbao. Depois de instruir todos a descansar e recuperar o fôlego no local, a besta alienígena e o cão alienígena correram direto para a direção do ninho de cadáveres. Apenas uma colisão esmagou todos os zumbis ao longo do caminho em polpa, mas mesmo assim Jinbao ainda não estava satisfeito. Com as asas gigantes acenando, ele de repente subiu no ar, olhando para os zumbis por todo o lado com uma atitude de desprezo, e então seus olhos se estreitaram ligeiramente. Uma força de fogo várias vezes mais forte do que antes foi condensada em sua boca, tão quente e deslumbrante quanto o sol no céu noturno. Todos os reis zumbis correram para longe ao ver isso. Este cachorro grande quer matar todo mundo? No segundo seguinte, a chama comprimida ao extremo disparou repentinamente, cobrindo instantaneamente todo o campo de batalha. E Jinbao constantemente cortava as vinhas no ar, controlando as chamas para atingir os grupos de zumbis de forma direcionada. Quando as chamas se dissiparam, apenas uma cratera com 10 milhas de diâmetro foi deixada no chão, e os mais de 1000 zumbis restantes foram transformados em cinzas neste momento.
Todos gritaram de excitação, e até Lu Yang acariciou sua barba e suspirou. Eu não estava errado sobre ele. Este garoto é simplesmente incrível. No entanto, quando eu estava acariciando Jinbao, preparando-me para voltar, 3 raios de luz fria de repente atacaram de longe. Embora Jinbao tenha percebido a tempo e torcido seu corpo, sua perna direita ainda foi cortada por uma ferida. Ao ver isso, eu olhei fixamente para frente. A figura que emergiu da fumaça era surpreendentemente uma figura sensual e encantadora. A mulher levantou levemente a palma da mão e convocou dezenas de milhares de morcegos negros. Eles não apenas mordiam as pessoas, mas também podiam absorver a energia. Tudo é transferido de volta para o corpo principal, tornando a mulher invencível na batalha. Acontece que ela não é humana, mas sim uma senhora do ninho espiritual de nível 1, que aproveitou o momento de descontração entre mim e Jinbao para atacar furtivamente e ferir gravemente Jinbao. Enquanto eu estava chocado que, no estágio inicial do pastor, apareceriam senhora do ninho espiritual e zumbis, o homem de cabelo curto ao lado já estava imprudente. E correu para frente. Herói, descanse, deixe-me cuidar desse peixe que escapou da rede. E o resultado foi óbvio. Com apenas um golpe, o homem de cabelo curto foi cortado ao meio na cintura. Vendo isso, virei a cabeça abruptamente e gritei. Fiquem todos parados. Vocês não são páreo para esse cara. Depois de dizer isso, peguei a espada e corri para a frente, embora, com minha condição física atual, as chances de vencê-la em um confronto direto sejam muito pequenas. Mas se eu puder ativar com sucesso a asa da devoração, se puder me mover, ainda haverá uma chance de sobrevivência. No segundo seguinte, a lâmina da espada caiu violentamente, mas foi facilmente repelida pela senhora do ninho espiritual balançando suas asas, e então uma garra afiada veio direto para o meu rosto. Embora eu tenha conseguido bloqueá-la, o poder aterrorizante que vinha da lâmina da espada me deixou secretamente alarmado. Que forte! E eu podia sentir que esse cara não estava usando toda a sua força, justamente quando eu estava atordoado. A senhora do ninho espiritual já havia chegado silenciosamente e estava estrangulando meu pescoço com suas garras com força. Quem diria que eu não revisaria a lâmina da espada? No momento em que a asa da devoração pôde ser ativada, uma nitidez aterrorizante jorrou da minha palma, e a senhora do ninho espiritual ficou chocada. Ela rapidamente acenou com o braço para me jogar para longe, e o sistema também avisou neste momento, falha ao ativar a asa. Devido ao alvo ser muito poderoso, a duração da devoração foi estendida para 1 minuto. Ao ouvir isso, fiquei parado no lugar. Que piada! Esse cara obviamente já aumentou sua vigilância, muito menos controlá-lo por 1 minuto. Neste momento, aproximar-me dele provavelmente será muito difícil, mas mesmo assim eu não posso ficar sentado esperando a morte, sem chance. Então eu vou criar uma chance, e desta vez a senhora do ninho espiritual, como eu pensava, não vai me enfrentar de frente. Depois de me repelir facilmente por vários metros, ela começou a liberar sua habilidade de assinatura, sombra de sangue de 1000 lados. Só vi a senhora do ninho espiritual acenando com a mão. Dezenas de milhares de morcegos saíram correndo, lançando um ataque surpresa contra os despertos atrás, contanto que sejam mordidos. Os despertos terão sua carne e sangue esvaziados em um instante, em seguida, transformados em energia para retornar ao corpo da senhora do ninho espiritual. Vendo isso, meus olhos brilharam levemente. Eu tenho que impedi-la imediatamente, caso contrário, minhas chances de vencer se tornarão cada vez menores. Pensando nisso, corri decisivamente em direção à senhora do ninho espiritual, preparando-me para capturar o líder primeiro, mas os morcegos em grande número simplesmente não me deixam chegar perto. Anexei toda a energia da devoração à lâmina da espada. Só tenho uma chance, devo aproveitar o momento em que os morcegos são dispersos para acertar a energia da devoração no corpo da senhora do ninho espiritual. No segundo seguinte, a lâmina da espada caiu com a velocidade de um raio, e os morcegos em um raio de vários metros se transformaram em nada, mas justamente quando todos pensaram que eu havia conseguido. A senhora do ninho espiritual ainda estava ilesa no lugar, e ainda havia morcegos saindo constantemente de suas asas, bloqueando meu ataque total com facilidade. Vendo isso, rapidamente me movi para trás do mestre espiritual e lancei um ataque surpresa, mas apenas uma colisão quase me despedaçou com aquelas asas duras. Nesse momento, meu coração rugia constantemente. Do que exatamente estou com medo? Porque sempre aparece na minha mente a ideia de que devo sobreviver? Se os nervos estão constantemente envoltos no terror da morte, como posso usar toda a minha força em batalha?
Não, o inútil Duan Fei da vida passada já morreu, nesta vida lutarei por mim mesmo. No segundo seguinte, a árvore espelho no meu corpo explodiu repentinamente em luz, e então me levou para um espaço misterioso. Diante de mim ainda havia uma árvore imponente com pouca vitalidade, e assim que hesitei, incontáveis galhos finos de repente atiraram em minha direção. Envolveram várias partes do meu corpo, e então uma pequena pessoa semelhante a um corpo espiritual flutuou para fora, e disse com um sotaque extremamente estranho: Evolua, evolua, você não pode cair. Você deve continuar evoluindo. Ao mesmo tempo, eu no campo de batalha parecia ter me tornado uma pessoa completamente diferente. Não só a minha força ficou repentinamente incomparável, mas até os meus golpes eram muito mais cruéis do que antes, e não havia a menor emoção nos meus olhos vazios. Tão frio e poderoso como uma máquina de matar, foi nesse momento que o mestre espiritual lançou outro ataque surpresa, mas eu facilmente agarrei suas asas. Então levantei o pé e pisei em sua cabeça, e forcei violentamente com as duas mãos, arrancando à força aquelas asas incomparavelmente duras. Após um grito dilacerante, o mestre espiritual atacou como um animal enlouquecido, mas minha velocidade era tão rápida que deixava rastros. Esquivei-me facilmente do ataque. Em seguida, com um leve soco, o lancei a 100 metros de distância. O mestre espiritual ficou estupefato depois de se levantar, seus olhos cheios de horror, porque neste momento ela naquele jovem. Não conseguia sentir nenhum traço da aura humana, para ser mais preciso, era mais próximo de um zumbi. Nesse momento, meu punho atacou novamente. O mestre espiritual aproveitou a oportunidade para atacar primeiro, atirando raízes de árvores para me imobilizar no lugar. Os usuários de habilidades sobrenaturais ao lado ficaram encantados ao ver isso, torceram a parte inferior do corpo violentamente e então foi como se fossem controlados por algum poder misterioso. Usaram a psicocinese para entregar uma espada longa em minhas mãos, a luz da espada brilhou e os espinhos se despedaçaram. E eu, como uma máquina de batalha, destemido, sem medo, insensível à dor, lancei um ataque feroz ao mestre espiritual novamente. Nesse momento, minha velocidade e força atingiram uma altura extremamente terrível, tornando difícil para o mestre espiritual resistir. Só podia lutar e recuar, até ser bloqueada por uma parede de penhasco. Vendo isso, ela cuspiu decisivamente uma névoa venenosa. Querendo escapar no caos, mas uma espada voadora repentinamente atirou de longe, esmagando-a na parede de pedra. Assim que o mestre espiritual estava prestes a se libertar, minha figura chegou silenciosamente e a pressionou de volta na parede novamente. Nesse momento, o olhar de Jinbon de repente se tornou feroz, e ele rugia de raiva para mim incessantemente. Jinbon, você também percebeu que o Duan Fei está estranho? Nos olhos dela, parece que senti uma aura extremamente estranha. Ao mesmo tempo, do outro lado, a mestra espiritual já estava como um cordeiro indo para o abate, cravada na parede por mim. Só podia usar rugidos para extravasar a raiva em seu coração, mas no segundo seguinte, de repente tapei sua boca, usando a deglutição de habilidades. Ativação. Tempo restante para deglutição, 50 segundos. Tempo restante para deglutição, 30 segundos. Todos arregalaram os olhos e esperaram ansiosamente. Finalmente, depois de 1 minuto, o sistema enviou uma notificação: deglutição de habilidade concluída. Habilidade de morcego desbloqueada. Matar a mestre espiritual zumbi concedeu 500 pontos de evolução e um orbe de energia misteriosa. E a zumbi feminina, originalmente sexy e charmosa, se transformou em um esqueleto pálido naquele momento. O milagre realmente aconteceu. Aquele jovem salvou o abrigo sozinho. Por um momento, todos aplaudiram e se alegraram, mas o som ficou cada vez mais baixo em meus ouvidos. Imediatamente senti minha visão escurecer e todo o meu corpo caiu sem forças. Quando recuperei a consciência novamente, percebi que estava em uma escuridão sem fim. De repente, uma voz familiar soou atrás de mim: Irmão, é você? Virei-me abruptamente, e o rosto que eu tanto ansiava ver imediatamente apareceu diante dos meus olhos. Xin Yui, você consegue ficar de pé? Comecei a correr para a frente como um louco, mas meus pés estavam presos por cipós, e mesmo usando toda a minha força, não conseguia avançar nem um pouco. Vendo isso, tive que gritar desesperadamente: Xin Yui, venha para cá. Mas Xin Yui sorriu impotente. Irmão, me desculpe, não consigo. Por quê? Diga-me onde você está. Irmão vai te salvar agora mesmo. A figura de Xin Yui desapareceu lentamente, deixando apenas uma voz firme, ecoando no espaço: Irmão, você ainda está muito fraco agora.
Mas Shinyu estará sempre esperando por você. Esperando que você seja forte o suficiente para me levar para casa. No segundo seguinte, acordei abruptamente e me vi deitado na cama do hospital. A horda de zumbis já foi resolvida? Por que não tenho nenhuma lembrança? E aquilo agora? Foi realmente um sonho? Esquece, é melhor verificar o status dos pontos de evolução primeiro. Pensando nisso, fui resolutamente ao Templo da Consciência. Uma enorme quantidade de informações jorrou de repente. Após meia hora de organização, descobri que ganhei um total de 10.158 pontos de evolução nesta batalha, e uma grande quantidade de fragmentos de habilidade estelar. Mas o que mais me deixou animado foi o orbe de energia que a mestre espiritual dropou, porque pode carregar qualquer habilidade em 20%. Desta forma, posso aumentar muito a velocidade de coleta de habilidades. Depois de sair do Templo da Consciência, fui sozinho para a varanda, aproveitando um raro momento de lazer. De repente, uma voz me interrompeu. Grande herói, você finalmente acordou. Todos estavam muito preocupados com você nestes últimos 3 dias. Eu fiquei em silêncio por um momento e disse lentamente, não me chame assim. Afinal, uma pessoa que nem consegue proteger a própria irmã. Que qualificação tem para ser um herói? Chiaki pareceu perceber o que eu queria dizer. Duan Fei. Você está planejando partir? Sim, eu preciso ficar mais forte. Para ter a capacidade de proteger aqueles que realmente amo. Pouco depois, no escritório do comandante, quando Lu Yang ouviu que eu planejava ir para Qinshuan amanhã, imediatamente pulou da cadeira, porque, como todos sabem, Qinshuan foi uma das primeiras cidades a ser invadida. O nível de perigo definitivamente está entre os primeiros do país, mas meu olhar era excepcionalmente firme. Comandante Lu, por favor, fique tranquilo. Eu sei o que estou fazendo. Lu Yang esfregou as têmporas e disse, impotente, eu entendo. No entanto, antes de você partir, eu quero te levar a um lugar. Logo, os dois chegaram perto de um portão de ferro. O professor Jian disse mal-humorado, vocês dois estão namorando? Por que tão lentos? O tempo do velho é precioso. Lu Yang então liderou os dois para dentro do laboratório e, finalmente, parou em frente a uma câmara fechada. O que vocês querem está aqui. À medida que o professor Jian inseria a senha, a porta da câmara se abriu lentamente. E lá dentro, estava silenciosamente deitada uma pedra leitosa. O professor Jian apresentou. Este objeto foi feito imitando a armadura dos deuses. Tente inserir seu poder especial nele. Peguei a pedra e a examinei cuidadosamente, e então comecei a liberar o poder da devoração. Inesperadamente, no segundo seguinte, a pedra aparentemente dura se transformou instantaneamente em um líquido. Finalmente, ela se condensou novamente em um par de braços, pairando no ar. O professor Jian mostrou uma expressão de satisfação. Embora este objeto ainda não possa competir com a armadura dos deuses, ele deve ser suficiente para suportar seu poder especial. Além disso, sua forma não é imutável. Ao ouvir isso, tentei inserir o poder especial novamente, e os braços lutaram para se transformar no que eu imaginava. Eles se transformaram em um anel comum. Em seguida, agradeci sinceramente. Obrigado, comandante Lu e professor Jian, por me cultivarem. No futuro, se o abrigo precisar de ajuda, eu darei a minha vida sem hesitar. Não seja tão educado. Você salvou todo o abrigo. Use esta arma temporariamente por enquanto. Depois que a segunda camada das ruínas dos deuses antigos for decifrada com sucesso, você pode entrar e escolher uma nova. Depois de receber a pedra de Lu Yang, caminhei resolutamente em direção ao portão do abrigo. Inesperadamente, uma figura estava esperando por mais tempo. Com licença, posso ir com você? Afinal, Qinshuan é muito perigoso. Mais uma pessoa é mais uma força, mas eu rapidamente passei por ela. Obrigado. Mas o abrigo acabou de passar por um desastre de zumbis. Acho que é melhor você ficar aqui. Chiaki virou-se abruptamente, preparando-se para expressar seus sentimentos, mas descobriu que eu já estava na beira da muralha da cidade. Eu voltarei. Esperem nosso próximo encontro. Dito isso, ele montou no gimbal e disparou para longe. Vamos lá, gimbal. A nossa aventura está oficialmente a começar. Uma semana depois, nos arredores de Qinshuan. Olhei para as armas não muito longe e suspirei. Nos últimos dias, tentei entrar na área central várias vezes, mas todas terminaram em fracasso. E sempre que me aproximo de lá, a árvore da evolução emite uma forte reação. Pode-se ver que deve haver ali algo extremamente importante para ela. Parece que preciso planear bem antes que Emo chegue.
Cheguei a um prédio abandonado para descansar um pouco, mas Jimbao de repente começou a uivar incessantemente. Não pude deixar de ficar curioso. Os zombies nas proximidades deveriam ter sido todos eliminados. Será que este prédio ainda esconde uma poderosa existência que não consigo sentir? Pensando nisso, troquei decisivamente para as lâminas duplas e subi lentamente as escadas. Quando cheguei ao 36º andar, mas encontrei 2 humanos sobreviventes. O homem de cabelo branco ficou instantaneamente alerta. Droga! Eles realmente nos alcançaram tão rápido. Mesmo que custe a minha vida, os meus irmãos e eu não seremos levados de volta por ti hoje. Inclinei-me ligeiramente para evitar o ataque. Ei, Wenyan apressou-se a cumprimentar-me e a pedir desculpa. Depois contou a sua experiência. Acontece que o homem se chama Shen Jiahao. Não muito tempo atrás, a namorada foi torturada até a morte por um homem chamado Zhou Kang. Mais tarde, ele alimentou os monstros com o corpo. E Yuan é a irmã mais nova da namorada. Ela agora não espera poder vingar-se. Só espera que Yuan possa crescer saudável. Ao ouvir isso, fiquei furioso. Como um ser humano pode alimentar a sua própria espécie aos zombies? É pior do que um animal. Mas qual é o objetivo dele ao fazer isso? Será que, pensando nisso, apressei-me a pedir a Shen Jiahao que arregaçasse as mangas. Descobri que havia uma marca verde no braço. Realmente, parece que o que eles estão a alimentar é uma planta mutante. Acontece que após o surto do apocalipse, além dos humanos e animais que sofrem mutações, uma pequena parte das plantas também foi infectada. E as caixas de genes que contêm são muito poderosas. Disse que, desde que se obtenha uma gota da essência vital de um monstro vegetal, há uma oportunidade para os humanos evoluírem novamente. Portanto, sempre que um monstro vegetal aparece, atrai inúmeras pessoas para competir. Se eu matar primeiro e depois for para a área central, a taxa de sucesso aumentará muito. Esta era originalmente uma rosa delicada, mas ganhou autoconsciência depois de ser atingida por um meteorito. Continuou a devorar humanos e zombies, transformando-se finalmente numa raflesia mutante com centenas de metros de altura. Acontece que, agora mesmo, depois de ter conhecimento da experiência de Shen Jiahao, fiquei tão furioso que decidi eliminar aquele grupo de escória. Mas Shen Jiahao estava um pouco preocupado, porque eles não só estão bem equipados, como Zhou Kang até despertou superpoderes. Encolhi os ombros com desaprovação. Não se preocupe. Um grupo de marionetas controladas pelo desejo. Precisamos apenas esperar aqui. Aproximadamente 8 horas depois, vários homens fortes invadiram o prédio. Seu lixo, nos fez procurar muito. Você terminou de falar e deu um soco na cara de Shen Jiahao. Levem tudo. Deixem aquele cachorrinho para fazermos um ensopado à noite. Ao mesmo tempo, em um apartamento luxuoso, Zhou Kang arrumava suas roupas enquanto soltava uma risada estranha. E então, desta vez, o grande bom está convencido, certo? Você deveria agradecer a sua namorada, caso contrário, você nem estaria vivo agora. Yanbea rasgou a fita adesiva da boca do homem de cabelo loiro. O homem de cabelo loiro estava com o coração partido. Zhou Kang, seu animal! Eu vou te matar! Mas no segundo seguinte, foi atingido por um soco que espirrou sangue. Apenas um lixo impotente e furioso ali. Espere mais 2 dias e eu vou alimentar vocês ao irmão Hua como nutriente. A namorada levantou-se da cama com dificuldade. Assistente, você não disse que nos deixaria ir se eu cooperasse? Zhou Kang sorriu divertido. Que ingênuo! Eu disse isso apenas para tornar o jogo mais emocionante. Justamente quando a namorada estava com os olhos cheios de desespero. A porta ao lado foi arrombada com um chute. Em seguida, uma figura saiu lentamente da fumaça. Você se chama Zhou Kang, certo? Você realmente tem uma cara que implora por um soco. Que garoto impertinente apareceu do nada. Você sabe quem eu sou para ousar bancar o herói? Inesperadamente, eu o ignorei completamente e caminhei em direção à garota. Está tudo bem agora. Esconda-se em um lugar seguro mais tarde. Zhou Kang ficou furioso. Alguém, peguem esse garoto imprudente. Mas uma voz cheia de ódio veio de fora da porta. Seus subordinados já foram mortos por nós. Zhou Kang, hoje é o dia da sua morte. A situação repentina fez Zhou Kang sentir um pouco de frio. E o homem de cabelo loiro de repente gritou para mim. Duan Fei, é você mesmo? Eu sou Li Feng. Acontece que o homem de cabelo loiro era meu colega do ensino fundamental. Quando estávamos na escola, ele sempre me defendeu. Mas antes que os dois pudessem trocar muitas cortesias, Zhou Kang liberou sua habilidade. Ele voou em minha direção na velocidade da luz.
Após uma breve luta, eu reconheci que esta era apenas uma habilidade lixo comum. Além de conter algumas neurotoxinas ligeiramente frias, o resto era simplesmente inútil. Vendo isso, dei um passo rápido e cheguei atrás de Zhou Kang. Com alguns golpes rápidos, cortei as toxinas dentro da planta em pedaços. No entanto, justamente quando eu estava prestes a acabar com ele completamente, Shen Jiahao e Li Feng caminharam em minha direção. Duan Fei. Podemos ter a vida desse animal. Vendo a energia que transbordava constantemente de seus corpos, fiquei chocado e arregalei os olhos. Este é um sinal de despertar de uma habilidade. Na vida anterior, eu realmente ouvi dizer que algumas pessoas conseguiam despertar uma habilidade repentinamente em uma situação desesperadora. Será que eles dois são esse tipo de caso? Pensando nisso, guardei lentamente a adaga. Cuidado com as toxinas que ela contém. Não toquem nela. Vendo os dois correndo em sua direção rapidamente, uma ponta de esperança reacendeu-se no coração de Zhou Kang. Se os agarrarmos e usá-los como reféns, talvez tenhamos uma chance de escapar. Quem diria que, no momento da colisão, Zhou Kang ficaria imediatamente chocado, porque ele sentiu que esses dois inúteis pareciam um pouco diferentes. Seja a velocidade ou a força, houve uma melhora significativa em comparação com o antes. Vendo esta cena, ele decidiu não ficar mais. Mesmo que eu morra aqui hoje, vou arrastá-los para o elevador comigo. Sem um único movimento para desviar, a barra de ferro na mão de Li Feng quebrou abruptamente, e Shen Jiahao também foi atingido no peito com um soco. A pequena namorada ao lado implorou que eu agisse rapidamente, mas eu estava me preparando para esperar mais um pouco porque queria buscar a transformação. Certamente terá que passar por um risco extremo. Quanto mais se afunda no desespero, mais chances há de estimular o potencial dentro do corpo. Em contraste, Zhou Kang já estava com os olhos vermelhos de raiva, e então agarrou Li Feng, que não conseguiu se esquivar. Vendo isso, eu sabia que não podia mais esperar. Troquei pelas espadas duplas e estava pronto para avançar para o resgate, mas no final ainda fui um passo lento. Uma grande quantidade de sangue vermelho jorrou do corpo de Li Feng. A namorada soltou um grito dilacerante, e eu corri rapidamente em direção a Li Feng.